Aí, deixa eu baixar aqui. Pessoal de casa aí, boa tarde, tudo bem? Desculpem o atraso, que hoje eu estou numa correria lascada aqui, mas o conteúdo não será comprometido. Vamos lá onde nós paramos. Na aposentadoria por invalidez. E aí nós iríamos entrar aqui no acréscimo de 25%, não foi isso que nós paramos? Se eu não me engano, pelas nossas contas, nós temos essa aula e mais duas. Não é isso? Essa é a aula 8, né? Falta 9 e a 10. Aula 8. Aula 8. Boa tarde aí, o pessoal de casa. Na correria aí. Cheguei um pouquinho atrasado, mas fiquem tranquilos. Nós paramos aqui na quarta-feira passada. Gente, quarta-feira próxima tem jogo da Seleção Brasileira. A nossa aula será às 5h30, normal, tá? Então, fiquem tranquilos aí, esse pessoal de casa também. A nossa aula na quarta-feira começará às 5h30. O jogo da Seleção é às 3h. Eu vou vir aqui para o Legário logo cedinho para gravar algumas coisas. Eu vou ficar aqui o dia todo, mas 5h30 eu estarei aqui com vocês. Então, fiquem tranquilos, certo? Então, nós paramos aqui, ó. Acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. Para quem se destina a este acréscimo aí no benefício? Esse acréscimo dos 25% se destinam exclusivamente hoje para aposentados por invalidez que necessitem de ajuda de terceiros. Então é assim, pô, Michel, não há possibilidade de estender esses 25% aí para outras aposentadorias? Segundo o STJ, ainda não. Entretanto, há um recurso repetitivo pendente de julgamento lá do STJ referente sobre isso, se é essa possibilidade ou não de estender esses 25% aí para outras aposentadorias. Hoje, no dia de 20 de junho do ano de 2018, eu digo para vocês, hoje só para as aposentadorias por invalidez, certo? Mas por que dos 25% se nós estamos falando de acidente de trabalho? Então, lembra? Benefícios previdenciários de natureza acidentária, aposentadoria por invalidez, auxílio à doença, auxílio acidente, todos têm a sua classificação jurídica previdenciária e acidentária. E, no caso do segurado aposentado por invalidez acidentária, que necessitar de ajuda de terceiro, este também terá direito ao acréscimo de 25% sobre o valor da sua aposentadoria. E esse acréscimo de 25% não é limitado ao teto, ou seja, eu posso ter um aposentado por invalidez de natureza acidentária que já esteja recebendo como benefício previdenciário o valor do teto, certo? Só que ele precisa de uma outra pessoa, ele precisa de um terceiro ali para te ajudar nas suas necessidades básicas da vida. Esses 25%, ele será pago mesmo que o segurado receba o valor do teto previdenciário. Tudo bem, gente? Entretanto, esses 25% não compõem a base de cálculo de uma eventual pensão por morte deste segurado. O segurado vem recebendo ali a sua aposentadoria por invalidez acidentária. E aí ele tem um acréscimo de 25% nesse benefício. Quando ele vier a falecer, o valor da pensão por morte será o valor da aposentadoria por invalidez, sem os 25%, porque ele não tem natureza previdenciária, é um benefício de cunho assistencial, podemos assim dizer. Tudo bem? Boa noite. Então, está aqui para vocês no artigo 45 da Lei 8.213, eu trouxe aí para vocês. É conhecido na doutrina como a grande invalidez, também vocês vão achar isso daí, ó. Na forma do artigo 45, parágrafo único da Lei 8.213, o acréscimo de 25% no valor da aposentação é devido ao aposentado por invalidez que necessite da assistência permanente de outra pessoa, mesmo quando o valor do benefício principal esteja estabelecido no limite máximo legal.
Então, qual é o requisito para a concessão deste benefício? A necessidade de ajuda de terceiros. Havendo a necessidade de ajuda de terceiro, será acrescido ao valor da sua aposentadoria o valor correspondente a 25%. Certo? Tanto para a aposentadoria previdenciária, como aposentadoria por invalidez de natureza acidentária. Toda. Boa tarde. Certo? Já não está funcionando, viu? Hã? Não. Tá não. Não, eu vou aqui no teclado mesmo. Bom, artigo 45 da Lei 8.213. Gente, esse benefício é concedido de forma automática? Não. Nem a pau, Juvenal. O INSS não concede esse benefício de forma automática. Certo? Ele não concede. E aí o que você deve fazer? Um requerimento administrativo para a concessão dos 25%. Precisa fazer requerimento? Precisa fazer o requerimento administrativo. Então, passa primeiro pelo INSS. Ah, mas não é de natureza acidentária? Sim, tudo bem que você conseguiu na Justiça Estadual a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária. Ele precisa de um companheiro, um terceiro para poder lhe auxiliar no seu dia a dia? Precisa, Michel. Então, faça um requerimento administrativo, vai lá no INSS, protocole o requerimento administrativo para a concessão dos 25%. Certo? Pois não, doutora? Não, isso a doutora está falando aqui que a mãe dela requereu esses 25%, foi em uma agência do INSS, chegou lá na agência, falou, não, você tem que ir na agência que concedeu a sua aposentadoria por invalidez, né? Não, sabe o que você faz? Você vai lá nesse INSS dela, você fala assim, ó, o artigo 670 da IN 77 me autoriza a protocolar o requerimento em qualquer lugar, certo? Outra situação, outra solução também para este caso. Como eu agora moro aqui, obrigado. Como agora eu moro aqui nessa localidade, eu não resido mais lá onde foi concedido, eu quero fazer a transferência de domicílio do meu processo. Chama-se TBM, transferência do benefício. Para onde? Para essa agência mantenedora. É transferência de benefício, de processo. O que o INSS vai fazer? Nessa agência aí que falou que ela tem que ir lá, vai mandar um ofício para a PS, onde está o processo dela, e vai solicitar, muito obrigado, meu amor, e vai solicitar que ela a transferência do processo de benefício. Aí chegando aqui, eles dão aí origem ao protocolo dela. Ou protocola o requerimento aqui para ela e manda lá para outra agência. Mas como ela mudou, entendo eu, né? Faça a transferência do processo para esse INSS mais próximo. Tudo bem? E aí resolve o problema. Fechado? Aí agora está aparecendo aqui. Aí. Ele está funcionando para voltar, mas para frente não. Aí. Beleza. Bom, gente, quais as situações que dão ensejo aí à concessão deste benefício? O acréscimo de 25%. Está lá previsto no anexo 1 do decreto 3048/99. Anexo 1 do decreto 3048/99. Quais as situações que dão direito ao acréscimo de 25%? Esse rol, ele é um rol exemplificativo, não é um rol exaustivo. Rol exemplificativo. Este rol do anexo 1 do decreto 3048/99 é um rol
exemplificativo, não é rol exaustivo, certo? Quais as situações? Cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, ou seja, perdeu todos os dedos das mãos, perdeu a pinça. Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, a alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exige permanência contínua no leito e incapacidade permanente para as atividades da vida diária. A grande maioria ela é concentrada no item 9, que é a incapacidade permanente para as atividades da vida diária. O que é a incapacidade para a vida diária? Tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, se locomover sozinho. Isso é incapacidade para os atos da vida diária. Fazer a sua higienização sozinho. A grande maioria das pessoas se encaixam aqui, ó, no item 9. Este rol, gente, é um rol meramente exemplificativo. Por que ele é um rol exemplificativo? Justamente pelo item 9, que é a incapacidade permanente para os atos da vida diária. E o que é isso? A gente conseguimos conceituar isso daqui, fechar, restringir? Não, então é um rol meramente exemplificativo. Essa vida diária que está escrito aqui, nos permite a interpretar qualquer situação. Toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Certo? Por isso que eu digo que ele é um rol exemplificativo. Por exemplo, um paraplégico pode se encaixar no item 9? Um paraplégico, aquele que perde os movimentos da cintura para baixo. Ele pode se encaixar no número 9? Em regra, posso dizer que não. Por quê? Se ele tem a parte de cima ativa, os 2 braços para as suas atividades da vida diária, sim. Então não se encaixaria no item 9, certo? Agora, e se esse paraplégico não tem os 2 braços? Pode acontecer isso? Uma pessoa ser paraplégica e não ter os braços? Aí eu posso encaixar ele aqui, na incapacidade para a vida diária? Posso encaixar. Tudo bem? Outro que eu consigo encaixar aqui, um tetraplégico. Ele só mexe o quê? A cabeça. Aquela Laís Souza, ginasta Laís Souza. Ela precisa de ajuda permanente. E ela recebe um benefício do governo no valor do teto. Vocês sabiam disso? Foi criada uma lei especialmente para ela. Aí ela recebe um benefício previdenciário no teto. Só que o que ela ganha dando palestra é muito mais do que esse benefício previdenciário, porque ela virou uma palestrante de como ela superou a tetraplegia dela e como ela faz para superar. Não estou questionando o benefício. Estou falando que para ela criaram um benefício. E ela se encaixaria aqui. Se ela fosse contribuinte do regime geral, ela teria direito a uma aposentadoria por invalidez? Perfeitamente. Teria também direito ao acréscimo? Também teria direito ao acréscimo. Por quê? Capacidade permanente para as atividades da vida diária. Então vai ensejar aí sim o direito ao acréscimo. Grande Marcão! Gente, chegou o Marcão, um dos diretores técnicos aqui do Legale. Vem aqui aparecer para o pessoal, Marcão. Vem aqui aparecer para o pessoal, tudo bom? Tá, tudo bem? Dá um tchauzinho para a galera lá de casa lá. E aí, só alegria? Oi. Vamos lá. Mas ele
Então, a pergunta do colega assim foi o seguinte: se fosse ao contrário, ele não tem os dois braços, mas tem as duas pernas, certo? Tem gente que desenha com os pés, não tem? Ou geralmente passa no Fantástico lá direto as pessoas que pintam, são artistas com os pés. Então é assim, aí eu devolvo a pergunta: ele tem capacidade para os seus atos da vida diária? Ele não faz nada com os pés, então ele tem capacidade. Não, ele consegue comer, ele consegue fazer sua higienização com os pés, escreve com os pés, tem capacidade para os atos da vida diária? Não teria. Ele escova os dentes, mesmo sem ter os dois braços. Tem que ver qual é a habilidade que ele tem com seus membros inferiores. Se ele não tiver habilidade nenhuma, é óbvio que ele tem incapacidade, certo? Ah, então, como comprovar, né? Aí é a malandragem do brasileiro, né? Certo? Como? Você vai fazer o quê com os pés? Nada. Aí o cara tem uma foto lá no Facebook, ele pintando com os pés. Aí acabou, né? Certo? Então hoje... Sim, é isso, assim a gente está lembrando aqui, mas é diferente as pessoas que já nascem com esse problema, que ele vai desenvolver habilidade com os pés, e aquela pessoa que, infelizmente, ela perdeu os braços no decorrer da sua vida e não tem habilidade nenhuma com os pés. Aí é óbvio que ele tem incapacidade para a vida diária. Óbvio que ele tem. Aí sim vai conceder aí o acréscimo de 25%. Certo, gente? Por que você está falando desse acréscimo, Michel? Porque ele pode sofrer um acidente de trabalho, perder os dois braços, certo? Ser concedido para ele uma aposentadoria por invalidez de natureza acidentária e simplesmente o INSS esquecer de pagar os 25%, porque ele ficou inválido para os atos básicos da vida diária dele. Teria direito ao acréscimo? Sim, tem direito ao acréscimo. Tudo bem, gente? Tudo bem aí, pessoal aí de casa? Certo? Com isso, nós fechamos a aposentadoria por invalidez acidentária. Ok? E aí vamos, então, para o auxílio doença acidentário. Auxílio doença acidentário. Aí. Auxílio doença. Benefício previdenciário que tem origem previdenciária, que é conhecido como B31, e o acidentário, que é o B91. Certo? Beleza. Bom, conceito, requisitos básicos do auxílio doença. Quem tem direito ao auxílio doença? Não é o portador de doença. É o portador de incapacidade. Não é a doença que dá direito ao benefício. Então, o que nós precisamos fazer? Eu não sei por que faz uma lousa desse tamanho se eu sou baixinho. Eu tenho que começar a escrever pela metade aqui. Ó. Não alcanço. Bom, o quadrado é a doença. Tudo bem? O quadrado é a doença, certo? O triângulo é representado pelo trabalho habitual. Tudo bem? Certo ou não? Então tá bom. Para ter direito ao benefício previdenciário de auxílio doença acidentário, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um link, uma ligação
entre a doença, trabalho e incapacidade. Ele tem a doença. Tudo bem? A doença sozinha dá direito a benefício? Não. A doença sozinha não dá direito ao benefício. Para ele ter direito ao benefício previdenciário de auxílio-doença, não é ser portador de doença. É ser portador de incapacidade para o seu trabalho. Então, esta doença deve gerar incapacidade. Incapacidade para quê? Para o seu trabalho habitual. Se fizermos isso, nós aí, deixa eu pegar a caneta de outra cor aqui. Nós aí configuramos o benefício acidentário. Ou comum, né? Tudo bem, mas hoje aqui é acidentário. Se fizermos isso, pegar a doença, e essa doença relacionar com a incapacidade para o seu trabalho habitual, será concedido o auxílio-doença acidentário. Ah, ele é portador da CID 10 F32.2. Por isso não pode trabalhar. Não, não é isso. Qual é a relação? Qual é a relação que o portador da CID F32, qual é a relação tem com o trabalho para gerar a incapacidade? O F32 são as doenças psicológicas, certo? Tudo bem? Qual é a relação que essa pessoa que é diagnosticada com uma doença, CID F32, tem com o trabalho? Ah, nenhuma. Então não tem incapacidade. Não, mas ela sofre de depressão. Tá bom. O que a depressão impede ela de trabalhar? Não, ela trabalha, mas tem depressão. Então ela não tem incapacidade para o seu trabalho habitual. Não é para qualquer trabalho. É para o trabalho habitual. Ah, ela foi diagnosticada com a F32. Tá bom. Tá bom. Qual é a relação da F32 com o trabalho? Impede ela de trabalhar? Não. Então, não tem direito ao benefício previdenciário. Tudo bem, gente? É isso que nós temos que fazer. O porquê que a gente perde no judiciário? Porque nós falamos que ela é portadora da CID. Tá bom, eu sei que ela é portadora da CID. O médico diagnosticou ela. O perito falou também que ela tem a CID, que ela tem a doença. Agora, essa doença, em qual momento gera incapacidade para o trabalho dela? É isso que nós precisamos comprovar. É fazer esta ligação da doença, da incapacidade, com o trabalho. Se não fizer isso, não tem direito ao benefício. Ah, mas ela tem direito ao auxílio-doença. Não. Auxílio-doença não é ser o portador da doença, é ser portador da incapacidade habitual para o seu trabalho. E o nosso trabalho essa doença gera incapacidade para o trabalho por causa disso, disso e disso. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação. O que é essa doença? Precisa explicar para o juiz? Precisa. Excelência, ela é diagnosticada com a CID F32.2. Essa aqui é doenças psicológicas não catalogadas. Doenças psicológicas, como é que é? É doenças psicológicas alguma coisa. Esqueci agora o genérico, sei lá o que é. Doenças psicológicas e tem uma complementação, que eu não lembro agora. E essa doença corresponde a
de acordo com o Instituto de Psiquiatria, de Psicologia, é isso. As pessoas que foram diagnosticadas com essa doença, elas podem cometer suicídio contra sua própria vida, óbvio, suicídio contra a vida, né? Própria não, né? Elas podem cometer suicídio ou colocar a vida de terceiros em risco. Você está falando da doença, certo? Olha a gente linkando agora na incapacidade para o trabalho dela. Excelência, se essa pessoa pode colocar a sua vida em risco ou a vida de terceiros, quiçá se ela continuar exercendo a sua atividade habitual, que é de vigilante que trabalha armado. Imagine se essa pessoa tem um surto no seu labor. O que ela pode fazer? Atentar contra a sua vida ou contra a vida de terceiros. Então, excelência, no presente caso e neste exato momento, ela encontra-se incapacitada para o trabalho. Porque a doença dela gera risco para a vida dela ou para a vida de terceiro. Logo, ela precisa se afastar para cuidar da sua saúde, para tratar da doença. Esse é o nosso trabalho. Pois não, doutor? Digamos que essa profissão de vigilante tenha um escritório. O INSS pode obrigar que a empresa coloque esse vigilante no escritório trabalhando? Fazer uma O colega está perguntando aqui se essa empresa de vigilante tem um escritório, se o INSS pode obrigar a empresa colocar essa pessoa no escritório. Seria um processo de reabilitação. Né? O INSS ele pode reabilitar as pessoas, pode não, deve, é uma obrigação do INSS, reabilitar as pessoas que vêm recebendo benefício por incapacidade. Só que a reabilitação tem que levar em consideração a capacidade daquela pessoa de exercer uma atividade e, é óbvio, levar em consideração uma atividade da empresa. Então é assim, eu pego um vigilante e reabilito ele para uma atividade de escritório. Tudo bem. O que ele sabe fazer? Ele pode ser um auxiliar de escritório. A empresa tem vaga do auxiliar de escritório, ou seja, lá no administrativo dela tem essa função. Se tiver, o que a empresa pode fazer? Não é obrigação da empresa aceitar uma pessoa reabilitada ou readaptada. Não é obrigação dela. As empresas aceitam para preencher a cota, para não serem multadas. Mas não é obrigação dela. Então, o que a empresa faz? Ela pega a pessoa e coloca para trabalhar no setor administrativo, desde que tenha ali uma reabilitação para aquela atividade. Mas isso é só nos casos de reabilitação. Agora, no caso do auxílio-doença, vai afastar para tratar mesmo. E aí sim a empresa pode falar, olha, o INSS pode falar, olha, como isso daqui é improvável de você se curar, eu não vou te manter no auxílio-doença, vou te fazer uma reabilitação. Mas uma pessoa diagnosticada com transtornos psicológicos, gente, doenças da cabeça, né? A gente fala que as doenças da cabeça, que todos nós estamos sujeitos a um dia desenvolver, todo mundo é louco um pouquinho. Todo mundo tem um pouquinho de loucura. Então, a gente consegue controlar, as outras não conseguem. Eu tenho uma cliente que ela desenvolveu um transtorno psicológico que ela não sabe como, mas ela só chora. E conseguimos auxílio-doença para ela, o juiz deu por 1 ano. Porque o próprio perito falou, olha, ela tem que se tratar e essa doença dela, ela não é curável, mas ela é amenizada mediante um tratamento. Geralmente as pessoas se curam. Você imagine um vigilante. O cara surtar lá no administrativo porque descontaram dele R$1. Tiver armado, o que ele pode fazer? Não é perigoso, né? Eu, como advogado de empresa, não aceitaria a reabilitação do INSS se eu não estivesse participando dessa reabilitação. Certo? Diga. São de comprovação. Uhum. É.
Exatamente. Perfeita a sua colocação. É. Exatamente. A colega fala aqui, eu dei um exemplo legal, fácil, que é o do vigilante. E aí ela complementou. E se o caso é de uma faxineira de um hospital que foi diagnosticada com a depressão, não é isso? Que foi diagnosticada e o perito fala, não, ela pode sim trabalhar. Qual que é o risco que ela acarreta para si ou para outros? Eu acho que tem risco, porque tudo bem que ela faz a limpeza do hospital, só que para fazer a limpeza, ela usa o quê? Produtos químicos, ela vai ter acesso ao depósito da empresa para buscar os materiais de limpeza, não vai? Ela não tem um cabo de vassoura na mão? Ela não pode sair dando vassourada nas pessoas? Ela surtou. Começou a babar e saiu dando vassourada nas pessoas. Ela pode correr esse risco. Pode dar um exemplo aí para eles. Na empresa que eu trabalhava, eu também prestava serviço de serviços gerais. E aí teve uma auxiliar de serviços gerais que ela estava passando por problemas psicológicos, não foi afastada. E ela misturou um monte de produto químico dentro da privada do local que ela estava lá prestando o serviço dela e a privada explodiu. Eu não sei. Ela fez uma bomba química dentro do sanitário. Imagine se ela faz isso em todos os sanitários. Então, ela está colocando a vida de terceiros em risco. Só que o problema é, nós temos que levantar isso. O que ela pode fazer? Se ela está na limpeza do hospital, é óbvio que ela está mexendo com álcool. Ela não pode causar um incêndio no hospital ou não? Se ela pode atentar contra a própria vida, ela pode simplesmente atear, jogar álcool no seu corpo e atear fogo em si. Ou não. Ou passou uma colega de trabalho que ela não gosta. Vou dar um banho de álcool nessa mulher e vou tacar fogo nela. Ué? Estou falando de algo impossível de acontecer? Não. Então ela pode sim atentar contra a sua vida ou a vida de terceiros. E se ela é diagnosticada, eu tenho que falar, olha, ela faz uso de produtos químicos prejudiciais à saúde. Ela utiliza álcool no seu dia a dia. Se ela pegar ali no momento de surto dela, beber o álcool, o que pode acontecer? Ou se não beber, ela quiser dar uma de mágica, né? Põe um álcool na boca, acende o isqueiro e faz. Ué, é impossível essas coisas? Não. As doenças psicológicas são as mais difíceis de serem comprovadas, mas nós temos que causar sempre essa dúvida na cabeça do juiz. Ela pode sim utilizar do que ela tiver ali à sua disposição e cometer uma loucura. E é isso que nós temos que fazer. Fazer a relação do trabalho com a doença. Para essa atividade, ele não pode fazer. Então, vai curar, vai tratar. Quando voltar, quando baixar, a gente coloca em outro lugar, faz uma outra coisa. Certo ou não? Beleza? Os vigilantes, que saem muito aqui, ó. Guarda, vigia, vigilante, porteiro, todos. Pessoal da enfermagem, da área da saúde também. Aquelas pessoas que não estão acostumadas a presenciar todo dia os maus tratos nos hospitais. Essa minha cliente, ela é técnica de enfermagem, ela diz ela que desenvolveu isso pelos maus tratos que ela via as crianças sofrendo no hospital e não podia fazer nada. Porque ela desenvolveu a doença psicológica dela. Que aí um acidente de trabalho. Cabe o dano moral. Eu acho que não só contra a empresa, contra o INSS também. Também. Por quê? O INSS não está negando o benefício para ela? Porque ela está falando que ela está boa? E se ela não estiver boa? Essa negativa do INSS é uma negativa legítima ou ilegítima? Se eu questionei isso no judiciário, e o perito do judiciário falou, olha, o INSS estava errado, ela tem sim incapacidade, caberia também uma ação contra o INSS por dano moral. Com os mesmos fundamentos do Código Civil. Aquele que causa dano a outrem, ainda que moral, é obrigado a reparar. A pessoa já tem um problema.
já sofre de depressão. Aí as contas atrasadas. Todo dia chegam as contas para pagar. Todo dia chega a conta. Aí ela não tem dinheiro para pagar. Isso é ou não é? Um outro para agravar ainda mais o seu transtorno psicológico. Isso gera ou não gera um dano moral? Não só contra a empresa. Óbvio que contra a empresa vai ter mesmo. Contra o INSS também. Não podemos esquecer dele. Carência, 12 contribuições. No nosso caso aqui, não tem carência, porque nós estamos falando de acidente de trabalho. O auxílio-doença será concedido independentemente do preenchimento da carência, porque nós estamos falando de acidente do trabalho, certo, gente? Acidente de trabalho não tem carência. E não é devido ao auxílio-doença se o segurado já ingressar no sistema portador de incapacidade e não doença. Que dá direito ao benefício é a doença ou a incapacidade? É a incapacidade e não a doença, certo? Aí. A natureza que nós estamos tratando, sempre o B91, que é o acidentário, certo? Acidentário. Opa. Bom, faltou um slide aqui, mas eu vou falar para vocês. Quando que se dará direito ao auxílio-doença? Quando o afastamento for superior a 15 dias. O segurado terá direito ao auxílio-doença se tudo cumulativo, tá? Todos os requisitos cumulativos. Se o afastamento for superior a 15 dias, certo? Mais incapacidade para o trabalho habitual. Ok? São cumulativos. Afastamento superior a 15 dias e que a doença gere a incapacidade para o trabalho habitual. Não é para qualquer trabalho, é para o trabalho habitual. Beleza? Certo? Perícia. A perícia para o auxílio acidente, o auxílio doença, ela pode ser feita no INSS, ou no hospital, ou na casa do segurado. A perícia para identificar, para comprovar a incapacidade para o trabalho, pode ser feita no INSS, no hospital ou na casa do segurado. Quando que se dará a perícia domiciliar ou hospitalar? Quando o segurado estiver impossibilitado de locomoção e que comprove essa impossibilidade. Se ele estiver internado, como é que eu faço? Pego um atestado médico, ou um atestado do médico, levo lá no INSS e falo, olha, ele está internado, a perícia tem que ser lá no hospital. Se ele estiver acamado em casa, como é que eu faço? Pego um atestado do médico e falo, olha, ele está acamado e está impossibilitado de locomoção. INSS, vai na casa do segurado, fazer a perícia lá. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Geralmente, tem um artigo lá no decreto, que se eu não me, no decreto 3048, se eu não me engano é o 75. Eu acho que é o 70, marca aí. Pesquisar artigo do decreto entre o 70 e o 76. Eu acho que é o 75. Que fala que o INSS deve conceder de ofício o auxílio-doença, deve
conceder de ofício o auxílio-doença quando tiver ciência da incapacidade do segurado. É um desses artigos aí que eu falei para vocês. Quando que o INSS tem ciência da incapacidade do segurado? Quando que ele tem ciência? Quando eu tenho um acidente de trabalho, e aí eu tenho a abertura da CAT, certo? Tem a abertura da CAT. E geralmente na abertura da CAT já é informado aí o período de afastamento do segurado. Se o período de afastamento for superior a 15 dias, qual o requisito que eu preciso comprovar agora para ter direito ao benefício? A incapacidade. Tudo bem? Não é acidente de trabalho? Tem carência? Hã? Não, não tem carência. Certo? O INSS já sabe que ele foi afastado por mais de 15 dias? Sabe, porque foi comunicado a CAT, foi feita a abertura da CAT. O INSS tem conhecimento disso? Sim, o INSS tem conhecimento disso. Então, qual o requisito que falta? Comprovar a incapacidade. Tudo bem? Ele se acidentou, foi aberta a CAT, afastamento superior a 15 dias, só que ele continua internado. O INSS já sabia disso? Que ele estava afastado? Já. Ele tem a CAT, recebeu. Precisa comprovar o quê? A incapacidade. Então, está internado lá no hospital. Precisa fazer um requerimento de auxílio-doença lá no INSS? Precisa. Precisa. Ah, eu só vou fazer o requerimento depois que eu sair do hospital. Não. As pessoas imaginam que só podem fazer o requerimento depois que ela sair da internação, porque ela precisa fazer a perícia lá no INSS. E neste caso, não. Ela está internada. E estando internada, a perícia é realizada lá no hospital. Então, quando fazer o requerimento administrativo para a concessão ali do auxílio-doença, faça o requerimento pela internet e no outro dia, você já vá na agência que você agendou para o requerimento, porque quando você faz o requerimento pela internet, já fica marcado o dia da perícia. É óbvio que você não vai esperar o dia da perícia para ele levar o atestado. Não, no dia seguinte do seu requerimento, ou no mesmo dia, já vai lá no INSS e leva o atestado médico de que o segurado está internado. Está internado em tal hospital, em tal ala, quarto tal, sem previsão de alta. O que o INSS vai fazer? Vai mandar o perito ir lá no hospital fazer a perícia no segurado. E aí sim vai ser concedido o benefício previdenciário. Só que o INSS já sabia disso, desde a abertura da CAT. O INSS já deveria fazer de ofício. E conceder o benefício e ficar só aguardando ali a perícia. Entretanto, não é isso que eles fazem. Mas deveria conceder de ofício? Sim, deveria conceder de ofício. Estou falando isso por quê? Eu posso buscar os atrasados, por exemplo, desse período, que o INSS já sabia e deveria ter concedido, e o segurado só requereu depois que ele saiu da internação. E aí, se você requer depois de 30 dias, você só vai ter direito a partir dos 30 dias, a partir do requerimento para frente. E se passaram 45 dias, eu perdi um mês, por exemplo, poderia buscar do INSS esse mês de atrasado? Poderia, porque ele deveria conceder de ofício. Porque ele tem ciência do afastamento. Não foi feita a CAT? A CAT já informou o período de afastamento, ele já tinha ciência. Não concedeu porque não quis. Então daria para buscar do INSS esses atrasados. Pois não. Acontece, muitas vezes. Ele só cessar o benefício e acabou. Ele concede auxílio-doença B31 comum e sem considerar o acidente de trabalho. E aí o segurado volta a trabalhar e não tem estabilidade. E um mês depois a empresa manda embora. Nem sabe. O segurado não sabe disso. O segurado não sabe disso. Já concede errado. Então, aí eu não sei se é intenção ou se é falta de qualificação dos seus servidores. Pode ser intenção e pode
por burrice mesmo. Mas não é aquela burrice da pessoa que está fazendo errado. Ela está fazendo o que aprendeu a fazer. E no INSS nós sabemos que não investe em qualificação. Ele não investe. Hoje, como é que é o concurso do INSS hoje? Qual é a exigência para ser técnico de Seguro Social? Ensino médio. Certo? Eu tenho ensino médio. Qual é a minha profissão? Sou motoboy. Nada contra nenhuma profissão, pelo amor de Deus, gente, é só exemplo. Garçom, motoboy, qualquer um. Todas as profissões são dignas de respeito. E aí, só que eu quero um cargo público para ficar mais ou menos tranquilo. Eu estudo, passo no concurso público. Tudo bem? Tomo posse hoje no INSS. Tem uma semana de treinamento. E aí você começa a atender segurado e concessão de benefícios previdenciários. E aí? Ele sabe disso? Vai saber disso? Não, porque o INSS não investe em qualificação profissional. O servidor é culpado? Não. Não é culpado. O INSS que não capacita. Então, eu enxergo o INSS como uma empresa. Qual é a minha função como empreendedor? Capacitar os meus funcionários, para que eles possam desenvolver o seu melhor papel para os meus interesses. Tudo bem? Só que o INSS não faz isso. O INSS é um empreendedor, é uma empresa que entra todo mundo através do concurso público e você está aí, senta e segue o jogo. Certo? É. Eles querem, estão criando os mecanismos, né, como o mês social, o INSS digital, que é para evitar os erros. Mas essas pessoas que vão operar, será que elas têm conhecimento? Por exemplo, do INSS digital, você protocola tudo online, e aí vai lá para um grupo. Será que aquela pessoa que está lá para analisar o processo digital tem capacitação? Não é difícil. Não culpa o servidor, nenhuma hipótese. A culpa é do instituto, que não capacita os seus servidores. É a mesma coisa. Você pega aí um concurso da Polícia Militar. Qual é a exigência? Segundo grau. Tudo bem? Ou seja, todo mundo tem segundo grau, preencheu os requisitos, passou na prova, vai ser policial militar. Agora, eu tomei posse no cargo. A Polícia Militar vai me dar uma arma e vai me botar na rua amanhã? Claro que não. O que ele vai fazer? Capacitar. Ele vai capacitar o policial militar. Como é que ele deve atuar, a forma de atuação dele. Imagine se o cara passou no exame psicológico lá, ingressou, já dá uma ponto 40 para ele. Ué, a primeira situação de pânico que ele se sentir, porque o ser humano, quando está em situação de risco, qual que é o natural nosso, né? Nos defender com o que achar pela frente? O cara está com a arma na mão e sai atirando para todo mundo, para tudo que é lado. Imagina a situação. Então, você tem que capacitar ele. Não adianta colocar na rua. Ah, eu tenho a ferramenta, está aqui. Mas e a capacitação? Imagine. Magistratura. Todos nós somos formados em direito. Qual é o requisito para a magistratura? Formado em direito e 3 anos de advocacia. Certo? Tranquilo? Todo mundo aqui tem. Passei no concurso, agora vou ser juiz. Então eu vou chegar lá, agora eu vou sentar a borracha no INSS. Pá, pá. Não, peraí. Às vezes o INSS indefere porque ele está certo. Não é porque ele está errado. Ah, tudo que eu passei de raiva no balcão do INSS, eu vou descontar aqui no processo agora contra ele. Só borrachada no INSS. Do dia para a noite, não. Você tem a escola da magistratura, que vai te capacitar para exercer a magistratura. Não basta só ser formado em direito. Você vai ser capacitado para exercer aquela atividade. E o que nós não vemos no INSS. Por exemplo, o INSS tinha, como você fez estágio lá, não sei se você foi dessa época, a escola de capacitação dos servidores. Então, ele tinha e não tem mais. O servidor entra, é uma semana de treinamento e no outro dia já está concedendo um benefício. Concedeu o benefício errado, mas concedeu por quê? Às vezes é por burrice, mas não é porque a pessoa é burra, é porque ela não sabe o que está fazendo, não teve o treinamento adequado. Então é difícil também para os servidores.
Não é fácil. É por isso que eles entram hoje, um mês depois, está pedindo exoneração. Porque não aguentam a pressão. Eu prefiro sair daqui porque eu vou responder. O que é melhor, eu pedir exoneração ou eu ser demitido a bem de serviço público? Eu pedir essa exoneração do que ser demitido. Porque eu não sei e ele não me ensina, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Situação que acontece. Não é culpa do servidor, culpa do INSS. Exatamente. Dentro de uma agência do INSS, cada servidor interpreta a IN ao seu bel prazer. Cada um fala uma coisa. Certo, gente? Bom, então, está internado, perícia na empresa, na casa ou no hospital, artigo 412 da IN 77. O INSS realizará a perícia médica do segurado no hospital ou na residência, mediante a apresentação de documentação médica comprovando a internação ou a sua impossibilidade de locomoção. Estabilidade no emprego. Toda vez que o INSS concede um benefício acidentário B91, toda vez. Fui contratado pela empresa tem uma semana. Uma semana que eu fui contratado. Estou no contrato de experiência, certo? Sofri um acidente de trabalho que ensejou afastamento superior a 15 dias. Quando eu voltar, eu tenho estabilidade de pelo menos 1 ano. Artigo 118 da Lei 8.213/91. Gente, só dá a estabilidade se houver afastamento. Se houver afastamento. A estabilidade, de acordo com a lei, só dá estabilidade se houver afastamento. E o afastamento, para dar direito ao benefício, é de quantos dias? Superior a 15 dias. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Quando que terá garantia de estabilidade? Quando? Após a cessação do auxílio-doença acidentário. E quando terá direito ao auxílio-doença acidentário? Quando houver acidente de trabalho e a incapacidade for superior a 15 dias. Só nessas hipóteses, ou melhor, nessa hipótese terá garantia de trabalho. Tudo bem? Caso contrário, não tem estabilidade. E quando está gostoso, acaba, né? Quando está ficando bom, acaba. Então, para a gente terminar, eu vou falar aqui só do fundo de garantia. É devido o depósito do fundo de garantia, enquanto o segurado estiver em gozo de auxílio-doença acidentário, B91. Enquanto ele estiver em gozo de auxílio-doença acidentário, será devido o depósito do fundo de garantia pela empresa. Perfeito? Isso está lá na lei do FGTS, Lei 8.036 de 90, artigo 15, parágrafo 5º. O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho. Segurado ficou afastado, né? Segurado se afastou por acidente de trabalho e lhe foi concedido um benefício de natureza acidentária, a empresa, mês a mês, deve continuar efetuando os depósitos do fundo de garantia. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpem o meu atrasinho de alguns minutos. E na quarta-feira voltaremos para terminar o auxílio-doença acidentário. Entrar no auxílio acidente acidentário, teremos mais 2 aulas. Então, na próxima quarta,
terminaremos o auxílio doença acidentário, começando já o auxílio acidente acidentário, e na última aula a gente finaliza tudo isso daí, tá bom? Muito obrigado, boa noite para quem está aqui, boa aula aí na pós-graduação de vocês, e até a nossa próxima quarta-feira. Tchau!